Vamos mergulhar na nova diretriz da Organização Mundial da Saúde sobre os medicamentos para a obesidade. Parece só mais um documento, né? Mas por que ele está sendo chamado de revolucionário? Será que estamos diante de algo que pode de fato virar o jogo numa crise de saúde global que já dura décadas? Bom, vamos investigar. Por mais de 30 anos, o cenário da obesidade no mundo todo foi bem desanimador, para ser sincero. As taxas só subiam, ano após ano, em praticamente todos os cantos do planeta. Era uma curva que parecia que nunca ia achatar. Vamos olhar os números para entender melhor. Entre 1990 e 2022, a quantidade de pessoas com obesidade no mundo mais do que dobrou. É muita coisa. Mas aí aconteceu algo inédito. Em 2025, pela primeiríssima vez, a taxa nos Estados Unidos começou a cair. E essa queda, mesmo que pequena, aconteceu exatamente na mesma época em que uma nova classe de medicamentos começou a se popularizar. E isso nos traz a pergunta central de hoje. Será que essa é a ferramenta que pode finalmente reverter essa tendência que parecia não ter fim? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece o tamanho desse momento. A doutora Francesca Celetti, que liderou o desenvolvimento dessa nova diretriz, usou a palavra revolucionária para descrever essa mudança. E aqui está a grande virada de chave, a mudança fundamental de pensamento. Por muito tempo, a obesidade foi vista quase como uma consequência de escolhas de estilo de vida. Agora, a OMS oficializa uma nova visão. Obesidade é uma doença crônica, recidivante e complexa. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que a obesidade está sendo colocada oficialmente na mesma prateleira de condições como hipertensão ou diabetes. São doenças que precisam de cuidado contínuo para o resto da vida. E um ponto crucial, elas podem voltar se o tratamento for interrompido. E essa complexidade toda vem de suas múltiplas causas. Não é uma coisa só. A OMS agora reconhece formalmente que a obesidade é o resultado de uma mistura de fatores genéticos, biológicos, metabólicos, comportamentais e até mesmo do ambiente social em que a pessoa vive. Ok, então vamos aos detalhes. O que exatamente a OMS está recomendando nessa nova diretriz? A diretriz tem duas recomendações principais, e as duas são condicionais. A primeira, medicamentos da classe GLP-1 podem ser usados no tratamento de longo prazo em adultos. A segunda é que, junto com o remédio, devem ser oferecidas intervenções comportamentais intensivas, como o aconselhamento sobre dieta e atividade física. E aqui tem um ponto bem importante, que o especialista Dr. Luiz Sauroni destaca. Esses remédios são sim um avanço em tanto, mas eles sozinhos não são a solução mágica. Não é só sobre tomar um medicamento. O objetivo, na verdade, é uma abordagem completa, sabe? A OMS defende uma estratégia que junta um medicamento com suporte comportamental e acompanhamento médico contínuo. É um plano de cuidado para a vida toda. Isso tudo levanta uma pergunta bem pertinente. Se os medicamentos são tão promissores, por que a OMS usou essa palavra condicional nas recomendações? Existem alguns motivos bem importantes para essa cautela. Primeiro, a gente ainda não sabe tudo sobre a segurança a longo prazo. Efeitos colaterais que hoje são raros podem se tornar mais comuns se milhões de pessoas usarem. Segundo, a ciência está evoluindo muito rápido, então essa diretriz é viva, ela vai ser atualizada. E por último, a verdade é que a maioria dos sistemas de saúde ainda não está preparada para oferecer esse tipo de cuidado contínuo e integrado. Isso nos joga num verdadeiro choque de realidade. Os obstáculos gigantescos que existem para o acesso global a esses tratamentos. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse dado. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país com muito acesso, menos de 5% das pessoas com obesidade estavam usando o medicamento GLP-1 em 2024. A imensa maioria, mais de 95%, simplesmente não tem acesso. E a projeção para o futuro é bem preocupante. Se não houver políticas públicas claras e intencionais, a estimativa é que menos de 10% das pessoas elegíveis no mundo todo terão acesso a esses remédios até 2030. Isso pode criar uma desigualdade na saúde ainda maior. As barreiras são enormes e se dividem em 4 grandes áreas. Primeiro, o preço. O custo é muito alto. Segundo, a produção ainda não dá conta da demanda. Terceiro, a distribuição, já que são medicamentos injetáveis. E, por fim, os próprios sistemas de saúde, que na maioria dos lugares não estão prontos para essa nova realidade. Mas, apesar de todos esses desafios, o futuro é incrivelmente promissor se a gente conseguir superar esses obstáculos. Vamos dar uma olhada no que está em jogo. Prestem atenção neste número, 94%. O que significa isso? Essa foi a redução na chance de uma pessoa com pré-diabetes desenvolver diabetes tipo 2 num grande estudo com esses medicamentos. É um poder de prevenção absurdo. O Dr. Aronne resume o impacto humano disso de uma forma muito poderosa. Prevenir o diabetes nessa escala significa prevenir as consequências devastadoras da doença. Menos ataques cardíacos, menos derrames, menos gente precisando de diálise, menos amputações. E os benefícios vão muito além do diabetes, viu? As evidências que estão surgindo mostram que esses medicamentos também podem reduzir a apneia do sono, aliviar dor de osteoartrite, melhorar a mobilidade e até tratar a doença hepática. O potencial é simplesmente gigantesco. E assim, a gente chega na questão central de tudo isso. A ciência nos deu uma ferramenta com o potencial de, pela primeira vez na história, realmente virar o jogo contra a epidemia de obesidade. A grande pergunta que fica, então, não é mais uma pergunta científica, é uma pergunta social. Será que vai existir a vontade de construir os sistemas necessários para que essa revolução chegue a todo mundo que precisa dela?